Olá, Aplicador Master, aqui é o Fabiano Carvalho mais uma vez e esse vídeo é um vídeo para falar de polêmica, falar de por que o porcelanato líquido não funciona. Vamos lá, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Em nossos cursos, no curso Aplicador Master, os nossos clientes, na hora que a gente está aplicando também, e alguns alunos que querem participar do curso, às vezes até desistem por conta de alguns vídeos que rolam na internet. Particularmente tem dois vídeos principais aí na internet, aqui na internet, né, no YouTube, que falam sobre problemas com a resina. São os dois principais. Um de uma cliente e um de um aplicador que não teve uma experiência legal. Então eu resolvi falar desse vídeo aqui para destrinchar um pouco do que aconteceu ali nas experiências das pessoas. Inclusive eu falo para os alunos que quando eles saem do curso, eles saem com outra visão sobre aqueles vídeos. Eles conseguem identificar os problemas. Quem conhece sobre a aplicação, com certeza já deve ter visto. Se vocês observarem nos comentários que estão abaixo desses dois vídeos, estão os principais indícios de por que aquelas coisas aconteceram, tanto com o aplicador que resolveu mudar de ramo, como a pessoa que fez uma aplicação e deu errado. Primeira coisa, falar sobre a cliente que fala de manchas, de amarelamento no piso dela. Ela colocou um piso branco e colocou num lugar que bate sol. Então, o aplicador sabe que a resina, ela precisa ter uma propriedade anti-UV para ela poder ser aplicada no lugar que bate sol. A maioria das resinas que estão à venda no mercado, elas não têm isso. Geralmente a resina de poliuretano é que vai ter essa propriedade. Então você precisa conhecer isso. É possível colocar agentes anti-UV numa resina epóxi? Isso vai encarecer o produto e você precisa ter uma certa intimidade com o químico que faz essa formulação. Digo isso porque eu sou técnico químico, conheço manipulação de resinas. Acontece a mesma coisa com plásticos. Os plásticos, dependendo da propriedade, e a resina é um polímero, como um plástico também, elas, dependendo da propriedade onde ela vai ser utilizada, ela vai ter um agente anti-UV, vai ser usado um plastificante diferente, um pigmento diferente, com propriedades diferentes, pigmento orgânico, pigmento inorgânico. A mesma coisa também acontece com a resina epóxi. Dependendo da aplicabilidade, você vai ver variações da resina epóxi. Então você precisa saber onde vai aplicar, você precisa conhecer da propriedade química e estar com essas informações técnicas na hora de conversar com o fornecedor. Tem fornecedores que têm vários tipos de resinas epóxi. A resina epóxi ela tem variações. Então esse é um ponto que acontece. E de maneira geral, a resina epóxi ela amarela no sol. E se for branco, pior ainda. Porque a cor branca ela tem maior facilidade por conta do próprio pigmento, que normalmente é um dióxido de titânio, que é o pigmento branco mais utilizado. Eu não conheço até outro pigmento branco, não sei se tem aí alguma inovação. Tem muito tempo que eu não trabalho com pigmento, mas o pigmento branco mais usado é o dióxido de titânio, que amarela naturalmente no sol. Para você minimizar esse amarelamento, você tem que ter algum agente anti-UV, anti-raio ultravioleta, para quebrar essa propriedade que o pigmento tem de amarelar. Então esse é um primeiro esclarecimento, por isso que a resina amarela. Teve um aplicador que ele fala sobre as dificuldades de por exemplo, riscar. Durante um bom tempo eu também, no início eu achava que não riscava, e a gente começa a pesquisar, né? Porque tem muita gente que fala que não risca. Na verdade, na prática, eu via que riscava e ficava assim, mas os caras falam que não risca, tem fornecedor que fala que não risca, e aí eu comecei a conhecer pessoas mais sérias que falam a verdade e falam sobre a questão de riscar. E a prática também me levou a entender isso. Riscar, risca, desde que você não tenha determinados cuidados. E como eu falei, tem vários tipos de resinas. Tem resinas que têm mais resistência à abrasão, ao risco. São resinas de qualidade superior, são um pouco mais caras, mas elas têm mais propriedade mecânica, porque a resina epóxi, ela quando surgiu na indústria, ela pode ser manipulada de diversas formas. O fabricante ele pode colocar a resina com mais propriedade de resistência química ou mais propriedade de resistência mecânica. E pode até ter as duas, mas vai variar o preço, mas varia a qualidade. A resistência mecânica, você vai conseguir ter mais segurança na questão da abrasividade. Então tem resinas aí que aí você tem que buscar o fornecedor
para saber disso, ou através do nosso curso Aplicador Master, a gente dá todos os detalhes técnicos para o aluno saber buscar no fornecedor isso. Né? Os fornecedores nossos, dos nossos alunos, eles falam, pô, vocês aprenderam bem no curso isso aí, né? Porque vocês entram no detalhe técnico. Realmente eu trago, pela experiência que a gente tem de química, trago o detalhe técnico para o aluno discutir com o fornecedor. Então você vai discutir com o fornecedor a resina que vai ter mais propriedade mecânica, porque você quer que tenha menos abrasão, que risque menos. Mas as resinas mais populares que estão no mercado, elas vão ter risco. Mas não é risco grande não, é risco como todo e qualquer piso. Se você tiver cor, por exemplo, se tiver um efeito mais marmorizado, vai aparecer menos, como nos pisos também acontecem. Certa vez o engenheiro de dos nossos fabricantes, que é o Sebastião, ele é engenheiro químico, ele me mostrou isso, quando estava tirando, Sebastião, o pessoal fala que não risca, mas eu vejo riscar, como que é? Ele, Fabiano, risca, mas você tem que conscientizar o seu cliente, que é um cliente que geralmente já está acostumado com cuidados. Quando ele compra um porcelanato, ele tem certos cuidados. Quando ele compra um porcelanato líquido, né, que é a resina epóxi autonivelante, ele também vai ter certos cuidados. E você percebe no risco, quando você tem um risco no ambiente ali que você está aplicando, que não aparece. Eu mostrar vídeos aqui de aplicações para vocês, eu vou mostrar vídeos de aplicações que estão riscadas e você não vai perceber. Então, é assim que você tem que orientar, inclusive, o seu cliente, e a gente dá mais detalhes técnicos durante o curso para que os alunos saibam falar com o cliente dessa forma, né? Outra coisa que acontece é que o pessoal fala de rachar, de trincar, desplacar. Acontecem algumas questões na hora de desplacar. O que é principal no desplacamento? É que você não tratou a superfície que vai receber o piso, ou seja, o substrato, da forma que é devido. Ou você fez, muita gente faz isso, né? Usa ácido, usa alguns desengordurantes, algumas substâncias para tratar o piso sem lixar, e aí acaba acontecendo o quê? Na hora de fazer o enxágue, deixa água, deixa algum contaminante. O que acontece com o desplacamento? O piso ele tem uma camada ali. Então, se você tem abaixo água ou qualquer outra substância, o ácido, e não tirou totalmente aquele resíduo, não secou totalmente, ele vai evaporar em algum momento. E aí vai encontrar uma barreira, mas vai explodir. E aí começa a desplacar. Um outro problema de trinca, que geralmente as trincas elas vêm do próprio contrapiso. E se você não estiver atento a isso, não identificar isso, ou achar que a resina vai fazer isso por si só, você vai cometer vai ter um tiro no pé, tá? Porque ela vai desplacar e aí você vai assumir o problema da obra. O cliente tem que resolver antes o problema no contrapiso, mas você, como aplicador, tem que saber identificar isso e a gente orienta os nossos alunos também nisso aí. Um outro problema que pode acontecer também, que acontece muito e a indústria vai dizer que não, mas acontece, e eu já peguei, já fiz vídeo, já mandei, eu não posso mostrar aqui porque senão vai até entregar o fornecedor e eu não posso fazer isso, inclusive isso é contra a lei, né? Mas tem fornecedor que tem problema na resina. Os meus alunos eles são orientados sobre esse tipo de problema. Inclusive eu uso peneira para poder evitar, não correr esse risco com os demais fornecedores. Tem fornecedor que tem problema de grumos, que não está misturado bem a pigmento, fica sedimentando. Então você tem que ter um cuidado muito grande na hora de ter um produto, porque tem erros sim, toda indústria tem processos tem seres humanos e tem máquinas. Os seres humanos falham, máquinas falham, então o processo pode falhar sim. Eu já trabalhei muitos anos em laboratório e todo laboratório que eu trabalhava, a gente testava a matéria-prima antes. Matéria-prima que vinha com certificado de qualidade, com alto nível de precisão. Mesmo assim, acontecem falhas e na indústria, você não, por exemplo, na cerveja, na indústria de plástico, a gente sempre testa os produtos de matéria-prima porque no processo pode ter erros e ainda assim a gente testa o produto final. Se não tivesse erros, nem precisava. Então por que eu na resina epóxi, sabendo disso, não vou ter minha prevenção? Eu faço minha prevenção, eu inspeciono o produto antes, eu peneiro o produto antes para poder evitar e sempre pego, eu mostro para os alunos até na hora do curso. Olha aqui, e a gente tem algumas ressalvas por conta desse produto, então pode acontecer erro de aplicação por conta do produto. Os erros acontecem em qualquer processo, não é só na resina epóxi. Você só tem que saber lidar, como corrigir esse erro. É isso que a gente ensina para os nossos alunos. Então, você precisa ter
conhecimento para saber lidar com essas situações, né? E aí eu digo assim, tem muita gente que decide não comprar o produto, muito cliente, então você, por conta disso, então se você é um cliente que está querendo saber sobre isso aí, você está aqui mais como cliente, saiba que existem alguns erros. Como todo e qualquer piso tem, não tem gente que assenta o piso errado, mas você como cliente tem que exigir do seu fornecedor de serviço, né? No caso nós aplicadores, o máximo de qualidade. Você nunca vai assumir isso. Se tiver algum problema, ele tem que ir lá corrigir. Mas a maioria, se você for observar, a maioria dos vídeos que tem aí são vídeos de aplicações corretas. E se você é aplicador ou quer ser um aplicador e desiste de entrar no mercado por causa dos erros, você está caindo no maior problema que nós seres humanos temos. Nós, seres humanos, somos ávidos por sucesso. Nós queremos ter sucesso. Só que tem um problema, como diz o mestre Conrado Adolfo, que é um cara que eu sigo muito, e ele teve uma sacada que eu tenho usado bastante, que é a realidade. Nós ficamos o tempo todo buscando oportunidades através de atalhos. E aí o que acontece? Toda vez que a gente identifica uma barreira, a gente identifica que ali não é um atalho, que ali é um caminho tortuoso, que é um caminho difícil. E aí a gente passa para a próxima oportunidade. O que acontece aí? Nós acabamos deixando as oportunidades passar e todos os dias nós buscamos uma nova oportunidade, uma nova oportunidade. Aí você está aqui buscando a oportunidade no porcelanato líquido. Aí vê a dificuldade, passa para o drywall. Vê a dificuldade, passa para a pintura. Vê a dificuldade, passa para outro mercado. É assim o tempo todo, foi assim comigo, inclusive. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, tantas oportunidades que eu deixei de passar. Se eu pegasse a primeira oportunidade e estivesse trabalhando até hoje, adquirindo conhecimento, vencendo as dificuldades que tem no mercado, eu poderia ter guinado já com outro ramo. Hoje eu escolhi que eu não vou deixar mais as oportunidades passarem na resina epóxi e graças a Deus as coisas estão acontecendo. Eu estou adquirindo conhecimento e estou ajudando outras pessoas também com conhecimento e ajudando muitos clientes a realizar o sonho de ter um piso de alta qualidade. Portanto, tenha cuidado para você não estar caindo nessa cilada de não entrar no mercado porque está buscando um atalho. Sucesso é um caminho, é uma jornada. Não tem atalho, tem barreiras. E se você sabe disso, você tem que saber identificar as barreiras sim que tem no mercado. Se você vê vídeos que têm dificuldades, não torne aquele vídeo um fator decisivo para você não entrar no mercado. Muito pelo contrário, é um fator que você deve considerar sim, mas como uma barreira que você vai transpor. Você tem que buscar a resposta de como transpor. Busque as pessoas que têm mais experiência para dizer, Fabiano, como as pessoas fazem. Eu vi aquele vídeo assim, aqueles 2 vídeos lá. E aí, o que você me diz disso? E aí eu vou dizer o que eu considero sobre esses vídeos. Mas tem pessoas que simplesmente olham aqueles 2 vídeos e não entram. E muito provavelmente você é uma pessoa que já deve ter visto esses 2 vídeos, porque eu coloquei um tema aqui que chama atenção para isso. Você está buscando o que dá errado. Você tem que buscar o que dá certo. O que dá errado você tem que buscar para adquirir conhecimento para driblar e não fazer errado. A maioria dos vídeos mostram como fazer certo. Não caia na cilada do atalho. Busque o seu sucesso. Se esse é o ramo que vai te dar o sucesso, insista, persista, adquira conhecimento e siga em frente. Essa é a minha mensagem de hoje, Aplicador Master. Espero que tenha sensibilizado você e dado conhecimento técnico sobre esses vídeos que falam aí do que dá errado. Dá errado? Dá. Se você não fizer a aplicação certa, se você não tiver conhecimento, se você não tiver técnica, se você não dominar o conhecimento de resina. E se você quiser fazer isso, venha para o nosso curso Aplicador Master, curta a nossa fanpage Aplicador Master que está bombando. Eu mostro a atmosfera do curso lá na fanpage. Busca o nosso contato aqui no 79999027707, que é o nosso WhatsApp, que a Neide vai te atender. Estaremos em São Paulo, né? Esse final de semana eu estou em São Paulo, a gente vai para Belo Horizonte, vai para o Rio de Janeiro. Tem várias turmas aí. Se você é de São Paulo, neste final de semana a gente estará lá. Talvez, eu acho que ainda tenha vaga aí, a Neide deve estar vendo aí se tem vaga para você, mas não deixa essa oportunidade passar. Bye!